O Flamengo foi muito mal. O primeiro tempo do Flamengo, então, foi uma das maiores vergonhas que eu vi. Um time se arrastando dentro de campo. É o que eu disse, parecia que tinha jogado uma prorrogação. No primeiro tempo, a sensação que eu tinha foi, nossa, esse time jogou uma prorrogação já e agora saiu pro primeiro tempo. Uma vergonha. O Flamengo não jogou nada. Achou esse pênalti, né? Pra mim, na minha opinião, infantil. Pênalti infantil. Bruno, o cara tá saindo pra fora da área e o cara faz pênalti. É irritante o negócio desse. O cara não tava em direção ao gol. O cara tava puxando a bola pra fora da área. Aquele corte que o Luiz Araújo dá sempre, né? Pra fora da área. Então e o jogador do São Paulo faz pênalti. O pênalti aconteceu. Eu só fico a dúvida, pela imagem que eu recebi aqui no meu WhatsApp aqui, eu fico em dúvida em relação à posição do Luiz Araújo. Se essa imagem for a imagem verdadeira mesmo, tava impedido. Já temos a imagem, né? Agora sim, então dá pra entrar já no assunto. O lance polêmico da partida. O lance polêmico da partida, o pênalti no Luiz Araújo, e que tem muito torcedor de São Paulo dizendo que estava em posição de impedimento. Vamos retornar então com a imagem pro Nilson, pro Bruno, pro Chacon avaliar aqui na Jovem Pan. Então vamos só organizar não tem nem a que avaliar, bagunça. impedido. Tá ali, ó lá. Impedido. Impedido, Nilson. Claro. Não tem nem que avaliar. Qual é o jogador de São Paulo que tá dando condição? Me aponta aí. Então, esse é o ponto, Nilson. Eu ainda acho... Olha pra imagem. Eu ainda acho que essa linha tá muito ruim. A imagem é muito ruim. Não, olha né? o pé do cara pra frente da linha. Então, mas olha onde ela tá sendo traçada. Me dá a falando impressão... que a linha tá torta, né? Não, e além da linha tá estranha, né? E não é nem esse... Esse é quando eles ainda não fizeram a marcação pra traçar. Então, as linhas estão bem finas. Quando ela dá aquela engrossada na linha... Mas o meu ponto é... Eu ainda tenho uma impressão... A gente pode colocar depois na tela, que a linha tá sendo traçada no pé do jogador do Flamengo. Porque você pode perceber que alguns jogadores do Flamengo, eles estão utilizando uma espécie de tornozeleira, aquela de pressão pra, não sei, ampliar a circulação sanguínea e tudo mais, que muito jogador usa. O Bruno Henrique é um que na parte de baixo da imagem tá com uma tornozeleira branca. Só que a meia, a parte de cima, tá vendo? Do pé que tá marcado ali, a parte verde, tem um preto, que... me parece ser de um meião do jogador do Flamengo. Tudo isso aí quer dizer que é um pelinho, entendeu? A dúvida é por um pelinho, então... Mas tá mal traçado. Da maneira que for traçada vai mostrar impedimento, e se for traçada de outra maneira vai mostrar que não está impedido. Então vai ter uma dúvida aí. Não, e esse é uma discussão. A discussão número 2 é se foi ou não pênalti, porque tem gente que acha que não. Também se bateu, se foi o suficiente para o contato. Mas olha, a marcação, pra mim, tava impedido sim o Luiz Araújo. Pra gente discutir mais esse assunto, já Jorge Sampaoli, Bruno Prado, a reclamação até dos São Paulinos é justamente isso que o Chacon trouxe. A linha azul, a gente pode até colocar a imagem novamente aí se tiver, pra ilustrar pra quem tá nos acompanhando, né? A linha azul que está no pé do jogador de São Paulo é que gera essa polêmica. Por quê? Porque tem uma linha amarela no pé do jogador do Flamengo, que é o primeiro ali pra fazer a contagem, né? E essa linha parece que está à frente da linha azul. Então, a confusão toda parte dali. Que essa linha estaria no lugar errado e torta. E algumas vezes já foi dito até isso, você pode me corrigir se eu estiver errado, Bruno, mas é a mão humana que faz a linha, né? Então, quer dizer, pode de fato ter esse erro, querendo ou não. Não, a imagem é ruim, a linha é mal traçada, parece torta mesmo. Olha, eu não consigo... Essa imagem que a gente tá vendo parece sim que tava à frente o jogador do Flamengo, parece impedido, mas as imagens que eu vi até agora eu não consegui ter certeza, porque é muito mal feito esse negócio. O árbitro de vídeo, ele tem que esclarecer as coisas, e não deixar mais dúvida, ele tem que esclarecer. O vídeo tem que ser um lance difícil. Vamos pro vídeo para esclarecer o que aconteceu. E o árbitro de vídeo aqui muitas vezes não esclarece, ele deixa mais dúvida. Em vários lances a gente já viu depois no vídeo e ficou... E aí? Eu não sei o que aconteceu. E esse é mais um. Eu não consigo afirmar
se estava. É uma dúvida cruel, né, Bruno? É duro. O VAR ele teria que teoricamente. Aqui, ó, a dúvida é essa. É muito difícil a gente falar se foi ou não foi impedido. É muito difícil. É difícil. Muito então, difícil. O VAR, no lugar de esclarecer, ele deixa a dúvida ainda. Não tem essa coisa. Eu sou totalmente a favor do VAR, mas eu acho que ele é mal usado aqui. Eu acho que é uma coisa que não deve se voltar atrás, não. Tem que usar. Você tem hoje a tecnologia, você tem que usar a favor para impedir erros graves. Mas aqui o VAR ele não esclarece. É uma coisa impressionante. Mas acima disso, só colocar gente competente para operar o VAR. Eu acho que esse que é o ponto, né? Agora, acima dessa discussão, né, de pênalti, não pênalti, se a linha tá torta, na diagonal, pra cima, pra baixo, tanto faz. Mas assim, a torcida do Flamengo que tá falando, muito provavelmente do outro lado, não, isso é um tremendo choro, é óbvio que foi pênalti e tudo mais, deve estar contente com mais uma bela atuação do Flamengo contra hoje o time reserva do São Paulo, empatando diante do seu torcedor, mais de 60 mil torcedores no Maracanã, devem ter saído muito satisfeitos de lá. Com empate 15 contra pontos do Botafogo agora. 15 pontos, dá pra chegar, né? Tá quase lá, tá jogando bem. O Flamengo disse, o Fabrício Bruno, né? Jogou bem, jogou bem hoje, jogou melhor que o São Paulo. Contra os reservas, o São Paulo ficou no empate e quase que perde, né? Se não fosse esse pênalti muito contestado. Agora, Chacon, você até falou agora há pouco que são duas polêmicas nesse lance. Esse possível impedimento e se de fato foi pênalti. Então você acha que o lance do Luiz Araújo, do Michel, né, com o Luiz Araújo, você também não marcaria o pênalti em si. É isso, Giovanni Chacon? Eu acho que é discutível. Eu acho que cabe você marcar o pênalti sim. Acho que cabe por questão de contato. Eu ainda acho que sobrou uma perna que ele tava, na verdade, tentando sair do contato. O Michel Araújo acaba batendo a perna que não é o suficiente para derrubar. E o Luiz Araújo, que é um jogador de muita vontade, que é um dos melhores da equipe do Flamengo hoje, foi um dos melhores a partir do momento que entrou, melhorou a equipe do Flamengo, não a ponto de ser melhor do que o São Paulo hoje, mas eu acho que cabe aceitar quem fala que foi pênalti e cabe aceitar quem fala que não achou o contato suficiente para tal. Então, essa parte gera sim polêmica. Agora, essa parte da linha sendo tracejada, ela só gera polêmica pela incompetência de quem opera o VAR. Bruno Prado, além dessa linha bem contestada, o lance do Luiz Araújo em si foi pênalti ou não na sua visão? São duas possibilidades, né? Primeiro, claro, esse impedimento ou não, e depois o lance concreto em si, se o jogador recebeu a falta dentro da área ou não. Eu daria o pênalti assim, se tivesse condição legal. Acho que ali o Michel Araújo ele deixa o pé para trás e derruba o Luiz Araújo. Foi um vacilo. Como o Nilson falou, o jogador do Flamengo estava saindo até da área e aí o Michel Araújo deixa o pé. Não acho que foi um lance escandaloso, acho que cabe sim, em discussão, interpretação, mas eu marcaria o pênalti. A minha maior dúvida é do impedimento. Se o Luiz Araújo estava ou não impedido, que com as imagens que eu vi até agora, eu não tenho certeza absoluta se estava ou não. E para você, Nilson, pra gente fechar esse assunto da polêmica... Pênalti infantil. A única dúvida também, igual o Bruno, eu tenho a dúvida do impedimento, mas o pênalti infantil, um pênalti infantil. O Luiz Araújo, essa jogada é manjada, ele sempre corta para fora, né, pra tentar depois vir para dentro. Ele cortou, tava em direção, não em direção ao gol, oposto ao gol. E mesmo assim o jogador de São Paulo... Um tipo de lance assim, um jogador experiente, sabe o que faz? Sabe o que ele faz? Toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque um toque no cara ali vai se jogar. Se bateu na perna, ele vai se jogar. Os 45 segundos do tempo ainda Maracanã, pressão do torcedor, não tem dúvida. O pênalti aconteceu. Eu fico com a única dúvida em relação à posição do Luiz Araújo no instante do lançamento. É isso então. Então a polêmica passada, né, aqui na Jovem Pan. Claro, nós vamos seguir acompanhando. Depois tem as explicações da comissão de arbitragem. Vamos ver se tem imagem também, né, Guilherme? Se aparece uma outra imagem, depois tem... Se uma câmera invertida ia ajudar bastante, também, né, numa outra visão do lance. Sabe o que eu acho? Eu acho que a tecnologia do VAR no Brasil não é uma tecnologia de primeira ponta. Tipo sucateada. Então, eu acho que, por exemplo, a Champions League, o Campeonato Inglês, o Premier League, eles usam uma tecnologia diferente, mais avançada. Eu acho que é isso que a gente tem que questionar, ter a chance de fazer uma pergunta para alguém da CBF, exatamente nesse sentido. Que tecnologia vocês utilizam? Vocês utilizam a mesma tecnologia que é utilizada pela Champions League?
você utiliza a mesma tecnologia que é usada pela Premier League? Tem que fazer essa pergunta. Porque quando eu vejo os lances de VAR lá dos campeonatos de fora, fica muito mais claro na imagem. Você não concorda? Hoje mesmo no Liverpool e Chelsea teve um lance de... Tudo bem que o lance também foi mais claro, foi mais fácil de ser identificado, mas... Em 2 palitos já estava decidido. Mas em lance difícil também é mais fica fácil. mais clara a imagem. Eu acho que a tecnologia utilizada lá fora é uma tecnologia mais avançada do que a utilizada pelo VAR aqui no Brasil. Estão filmando naquele celular que era de flip, eu acho que aqui no Brasil, né? Estão fazendo transmissão. Sabe, não é que seja isso. Não, é uma brincadeira à parte. É que como a tecnologia, por exemplo, tem um bairro no Japão, chama-se Ginza-daishi. Se você for no Japão hoje, daqui 15 dias aquele equipamento que você comprou está obsoleto. É uma coisa, obsoleto não. Ele não é a ponta da ponta, não é o melhor. Já tem um novo. É tamanho o avanço tecnológico que tem, né? Então tem uma tecnologia, o avanço tecnológico é muito rápido, é imediato, é como o rádio. É muito rápido, é instantâneo, é imediato. Então o avanço da tecnologia é muito rápido. Então talvez eles utilizem lá na Europa, em campeonatos como a Premier League, a Champions, enfim, em ligas importantes no mundo aí, uma tecnologia mais avançada do que a gente utiliza aqui. Precisa tirar essa dúvida.